É que ele tá entrando ainda. Aí, Certo. agora foi. Grande Alan! Agora sim, rapaz. Agora, Que confusão isso aí, cara. Pois é. Eu pensava que tu não estavas mais... tu estavas ainda bloqueado no Facebook? Não sabia que... Facebook volta e meia me bloqueia, eu fico sabendo depois. Pois é. Eu também sou bastante bloqueado no Facebook. Eu perdi a minha conta do Twitter de 10 anos. Tudo bom, Alan? Como é que estamos? Tudo bom? Bem, graças a Deus, cara. Que bom. Uma Rapaz, essa correria semana... aqui. Brasília É, tá eu entendo, eu entendo. E bem interessante, agitado. Alan, que essa correria toda parece que não, que os efeitos dela, apesar de atingir muita gente, mas nem todo mundo entende, né? Porque a gente viu nas últimas semanas, desde o dia 26, essa questão de veta tudo, Bolsonaro, não sei o quê, lava-toga, eu particularmente ficava bastante desconfiado a respeito disso, né? Eu até disse na época, falei no dia da manifestação aqui em Belém, eu falei, olha, não é para o Bolsonaro vetar tudo. O Crítica Nacional fez uma boa análise sobre isso, né? Que o voto era parcial e havia uma desconfiança em cima da lava-toga. E aí, a gente já vinha alertando sobre isso já desde semana passada, quando o clima esquentou. A mídia ela conseguiu criar uma divisão entre querendo criar uma narrativa que tem os bolsonaristas e os lavajatistas, né? Criado pela Vera Magalhães, da Peter Pan. E Na no verdade, dia... na verdade Sim. foi criado pela... Muita gente vai ficar me ligando aqui. Recebo um zilhão de ligações, até botei no modo avião, mas não adianta, né? Tens que ter vários celulares. Então, essa narrativa ela foi criada pelo Luciano Ayan, né? Que tem um nome, que esqueci o nome dele real mesmo, é outro. O Luciano Ayan, ele hoje é o mentor do MBL, né? Mas existe mentes lá? Pois é, né? Então, o Luciano Ayan, ele criou essa narrativa de lavajatistas contra bolsonaristas, né? Eu digo na grande mídia, né? Eu acho que foi a Vera Magalhães que Não, falou por foi primeiro, para né? lá, foi para lá por causa dele. Pois Né? é. Então, vamos narrar os fatos aqui de maneira cronológica. Você lembra quando o Janot estava perto de prender o Temer? Uhum. Quem saiu em defesa do Temer? MBL. O MBL, né? Porque disse que isso ia atrapalhar as reformas necessárias e tal, não sei o quê. E aí, independente disso ser bom ou ruim, vamos narrar os fatos. Né? Vamos separar aqui o que são fatos do que são opiniões e juízos. Né? Vamos primeiro narrar os fatos. Você tinha aí o Luciano Ayan criando essa narrativa de quem defende a Lava Jato é de uma vertente de direita e quem defende Bolsonaro é uma outra vertente de direita, porque a amálgama que ele criou ali, esse balaio de gato que ele criou, seria mais ou menos assim. Defensores de Bolsonaro são evangélicos, católicos, religiosos em geral, são pessoas que querem confundir Deus e a igreja e o Estado, são pessoas fanáticas, etc, etc, que estão contra a corrupção, mas querem uma narrativa mais religiosa do que política de fato. Essa é a narrativa que eles estão querendo emplacar. E aí que os lavajatistas são pessoas comuns, que não querem mais a corrupção, seja ela proveniente de quem for. Né? E ao criar esse tipo de narrativa, eles emplacaram aí de que o Flávio Bolsonaro estaria sendo protegido pelo pai, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro, fazendo com que as decisões do presidente Bolsonaro com relação ao COAF, a decisão do presidente Bolsonaro com relação à Polícia Federal, comprometidas, né? A decisão do Bolsonaro com relação à PGR, seriam decisões de mera defesa do filho do senador Flávio Bolsonaro, porque ele estaria envolvido em algum escândalo de corrupção, no caso do Queiroz, da movimentação atípica, etc, etc, do COAF. Bem, essa é a narrativa
que eles estão querendo emplacar. Muita gente está acreditando nisso, isso está incomodando de tal maneira o ministro Sérgio Moro que ele teve que publicar 5 vezes no Twitter, né, 5 vezes, de que ele e Bolsonaro estão do mesmo jeito como o governo começou, do mesmo jeito, né, diminuindo a bandidagem, correndo atrás de todo e qualquer corrupto, onde quer que esteja, etc, etc, etc. Então, essa narrativa criada pela imprensa, pelo Luciano Ayan, pelo MBL, ela não tem fonte primária, tá? Ela não tem o Moro falando alguma coisa com relação a isso. Aí o que eles acabam fazendo e produzindo? Segundo fontes, segundo testemunhas, corre nos corredores do Congresso, corre nos corredores do Ministério, pessoas ligadas a Sérgio Moro, não sei o que lá. São técnicas de jornalismo, às vezes para você privar a fonte, mas nesse caso está claramente sendo utilizado para acabar com o Sérgio Moro e o Bolsonaro, como se eles não estivessem fazendo nada juntos, como se eles não estivessem trabalhando em conjunto, como se o Brasil estivesse na mão de um novo grupo corrupto que quer se proteger com a força policial do Estado. Isso é uma mentira deslavada, né? E dentro de todo esse universo de narrativa aí, nós temos alguns fatos. Quais fatos, né? O senador Flávio Bolsonaro não assinou a CPI da Lava Toga e a narrativa, então vamos separar aqui fato de narrativa, né? O fato é que ele não assinou a CPI da Lava Toga. A narrativa seria de que ele teria gritado com a juíza Selma, de que ele teria coagido e entrado em contato com vários senadores para não assinarem a CPI da Lava Toga, e que com isso vai legitimar, né, esses fatos, essas narrativas aí, legitimariam aquelas narrativas de que o Moro estaria contra a Lava Jato, Bolsonaro, ou melhor, Bolsonaro estaria contra o Sérgio Moro e estaria atrapalhando a Lava Jato, etc. Bem, eu estou em Brasília, meu caro, né? Que bom. O terceiro livro Tá no chegou olho e do chegou. furacão. O terceiro livro chegou para ficar. Eu estou em Brasília, frequento os ministérios, frequento o Palácio do Planalto, frequento o Congresso Nacional, converso com vários deputados, converso com ministros, né? Converso com fontes primárias, e o que eles estão falando é absolutamente o contrário, né? O governo não está protegendo ninguém, está sendo muito difícil para o governo Bolsonaro conseguir despetizar o Estado. A máquina estatal foi inchada de tal maneira que nós estamos divulgando essa informação para todo mundo. Uma informação que é pública, qualquer pessoa pode colher essa informação no site do próprio governo e no site do TSE, no portal do governo, no portal do TSE, você tem a lista dos funcionários do governo, e no TSE você tem a lista dos afiliados. Se você simplesmente cruzar essas informações, você vai perceber que existem 18 mil militares petistas filiados, né? Militares filiados ao PT. Eu fiquei sabendo, eu não sabia, fiquei sabendo 2 dias atrás que o da educação, o Van Traub, ele foi cuspido lá no MEC, não foi isso? Eu não sei se ele foi cuspido não sei, alguém cuspiu nele? Sim. Eu estive lá ontem, não tive essa informação. Pois é, o Luiz Felipe que repassou essa informação. Pois né? então Ou assim... seja, você vê a resistência que tem, né? Então assim, dentro do Estado, né, são muitos cargos que são de petistas, e não são cargos comissionados, são pessoas que fizeram prova, estão lá... concurso, né? Concursados, não é tão fácil assim tirar a pessoa do Estado. Enfim, a despetização vai demorar um bom tempo, e isso também ocorre dentro da imprensa. Eu lembro que vocês mesmo do Terça Livre comentavam isso, que eram como é que vocês davam um número assim, 50 mil pessoas que precisam ocupar os cargos, e não temos, a direita não tem essas pessoas para ocuparem. Não dá. Quando você começa a pegar o número de funcionários que tem o Estado, e se você somar as autarquias, se você somar fora as autarquias, né? Porque nós estamos falando aqui das autarquias federais, até os conselhos federativos são autarquias, né?
conselho de medicina, Sim. conselho de psicologia, etc, etc. Então, quando você começa a somar, você vai ver que a direita não tem esse número. Não Alguém tem esse poderia dizer número, assim, né? ah, eu sou de direita e eu tô aqui, quero trabalhar no governo. Pô, legal, camarada. Só que, igual a você, tem um monte de gente que está se dizendo de direita. O BNDES está tentando fazer uma limpa, e quando eles estavam fazendo ali uma listagem das pessoas que eles precisavam mudar, isso é informação de bastidor, né? Quando eles estavam ali fazendo as pesquisas, onde é que está a rede social do fulano? Aí falava assim, não, ele disse que não usa rede social. Quando ele vai ver. Só vocês terem uma ideia, né? Vocês terem uma ideia. Não, ele não usa rede social, né? Isso no BNDES, isso dentro do Ministério da Justiça, isso em todos os ministérios, dentro do Congresso, etc. E aí, o trabalho do governo, ele precisa ser lento e prudente. Lento Exato. e prudente. A frase do deputado Paulo Eduardo Martins, do PSC do Paraná, eu quero, assim, colocar estampada aqui no estúdio do Terça Livre. Não se dá cavalinho de pau em transatlântico. Transatlântico. E Alan, Mas aí deixa eu só concluir concluir a questão da narrativa, né? E aí o Flávio Bolsonaro, ele deu uma entrevista para mim aqui no Terça Livre, explicando os motivos. Na verdade, viu? Explicando os motivos. Ninguém é obrigado a concordar com o Flávio Bolsonaro. Com ele, exato. Ninguém. Mas é necessário falar o que ele disse. O que a imprensa está fazendo é colocar ações e palavras na boca do Flávio Bolsonaro. Né? Como se ele estivesse fazendo algo contra a vontade do pai. Isso é mentira. Isso é mentira. Então você pode discordar, né, das ações e das palavras do Flávio Bolsonaro, você pode discordar das ações do próprio Jair Bolsonaro, mas você não pode cair numa narrativa da imprensa, como muitas pessoas têm caído, como se realmente o Jair e o Flávio estivessem contra uma despetização, por exemplo, do judiciário. Aqui, a divergência do Flávio Bolsonaro com muitas pessoas que estão na internet reclamando é uma divergência de meios de ação, é uma divergência de mecanismo, uma divergência de como nós vamos conseguir isso. O Flávio Bolsonaro vê que a CPI não possui frutos efetivos, ou seja, não vai resolver, CPI é cara, isso é a narrativa do Flávio Bolsonaro. Eu não estou nem concordando nem discordando, vou expor a narrativa do Flávio Bolsonaro. O que ele disse, CPI só serve para poder gastar dinheiro, CPI não resulta em nada, e aí o Flávio Bolsonaro levanta um novo argumento, ele adiciona um problema a isso aí, que é o fato de que quando você tem o judiciário, que é o Senado, iniciando uma CPI, abrindo uma CPI, e vamos dizer que o Alcolumbre vai aceitar essa CPI. Ele aceitou a CPI, eles vão lá e convocam o ministro da Suprema Corte para poder estar presente numa CPI. Nós temos um imbróglio aqui. Um imbróglio muito complicado que eu não conheço ninguém que consegue resolver essa situação. Sabe qual que é? Você lembra da CPI do BNDES, onde o próprio STF deferiu e ajudou ali. Vou usar a linguagem popular aqui. O STF, algumas pessoas foram chamadas para a CPI do BNDES, grandes empresários, e eles pediram para o STF para que não pudessem falar nada durante toda a CPI. Vamos usar a linguagem do povão aqui para ninguém ter dúvida. Eles falaram, eu não quero falar nada na CPI do BNDES, ou eu não quero estar presente na CPI do BNDES. Isso ocorreu e o STF deu essa permissão, ou seja, o STF tem o poder de dizer quem vai para a CPI ou não, e o que a pessoa pode dizer lá ou não. Se ela quiser ficar calada, ela tem esse direito. Bem, aí fica a pergunta, né? Quando é um ministro do STF, se ele falar, não quero ir para a CPI do BNDES, não quero ter minha cara ali para todo mundo poder jogar tomate no meu rosto, quem que vai lá buscar o ministro do STF? O coleguinha, né? O coleguinha dá liminar para ele, né? Não, e aí vamos dizer que ele negou. Ele já disse que, né, o STF decidiu que ele não tem que ir para a CPI. E aí? Como é que vai ficar isso aí? Quem que vai lá buscar? Isso Os militares? Peraí, vamos lá. Isso é um fato inédito, né? Isso nunca aconteceu antes, né? Não. Aí vamos lá. Aí vai ser o STF
Aí o pessoal fala assim, chama as Forças Armadas. Aí eu falo, qual Forças Armadas? Essa que eu acabei de falar que tem 18 mil filiados do PT? É isso. É essa que É vocês isso. querem? Enfim, aqui eu tô levantando, porque assim, todo mundo tem resposta para tudo nesse Brasil, impressionante. Todo mundo sabe como é que vai solucionar o problema da educação, todo mundo sabe como é que vai solucionar o problema do judiciário, Todo todo mundo mundo é sabe como vai... especialista em PGR. PGR, Todo mundo é especialista em PGR, todo mundo... Cara, eu fico impressionado com isso. Sabe, todo mundo sabe tudo de tudo, e é um negócio meio estranho, assim, né? Aí, E é até aqui, arrogante, né? E é arrogante ainda, né? Tem a arrogância de dizer que... telefonema aqui vai ser direto, desculpa, pessoal. Não tem problema. E o cara é arrogante mesmo, né? Chega assim, não, você está errado, e aí vem com toda a pedância de uma certeza que ele não tem. Eu queria falar, Alan, sobre a questão, voltar sobre a questão da narrativa. Não, e é sempre uma certeza fundada em notícias de jornal que a pessoa sabe que só está mentindo. Era isso que eu ia comentar, que é o Groucho Marx, né? Você acredita em mim ou nos seus próprios olhos? É o que o Sérgio Moro fez, né? A narrativa da mídia terrorista era o seguinte: olha, o Sérgio Moro está insatisfeito com o governo. Aí o Sérgio Moro tuita e diz assim: olha, eu tô junto com o presidente. Tô com o presidente. E o tempo todo falando isso. Pois é, e aí as pessoas elas preferem acreditar no que a mídia terrorista diz que o Sérgio Moro falou, do que ele mesmo, né? Ou seja, nós estamos chegando no tempo do Chesterton, né? Que a gente tem que lutar pelo óbvio, provar que a grama é verde. Isso é um absurdo, né? Me desculpa, mas... E você fez o comentário hoje interessante, né? Que é assim, olha, eu vou ter que desenhar. E o Olavo sempre comenta, né? Que no Brasil nós temos que desenhar e depois explicar o desenho. É isso mesmo. Não, é lamentável que as pessoas ainda não entenderam o papel da mídia. É isso. Tu sabes, né? Eu sempre digo, assinem o Terça Livre, façam o curso do Olavo, financiem outras mídias importantes, como que não dá tempo de estudar. O pessoal fala assim, não dá tempo de estudar, a gente tem problema para resolver agora. O cara quer ficar rico sem estudar. Aí eu fico pressionado. O cara quer solucionar os problemas sem ser inteligente. Ele vai solucionar de uma maneira mágica, né? Ele foi iluminado. Sim. Nana pediu para falar da PEC da Bengala. Isso, aí vamos lá. O Flávio Bolsonaro deixou claro, PEC da Bengala é 1000 vezes melhor do que uma CPI do BNDES. São 6 ministros, né, Alan, em 8 anos, né? Cairia 6 ministros, 4 de cara e 6 ao longo dos 8 anos. Ou seja, você faz uma maioria em 8 anos. Isso. Né? Então, assim, isso sim é efetivo. A PL 4754... Sem desgaste do governo. Nada. Eu queria que tu fizesse uma relação também com a Argentina. Brasil e Argentina. O Brasil ser uma Argentina em 2022. Sim, e aí você tem a PL 4754, que é efetiva também. Né? É algo estranho. Eu não tenho opinião formada sobre a CPI da Lava Toga. O que eu tenho, olhando todas essas peças do tabuleiro, né, no jogo de xadrez, eu estou vendo um checkmate que não é no judiciário. Eu estou vendo um checkmate no Bolsonaro. Sim. Porque você cria uma situação de fogo de artifício, tá? Uma luta. Não, e é só fogo de artifício, não tem efeito. Sabe? Não são canhões, é só barulho. Entendeu? Ninguém sai ferido nessa artilharia. E aí, fogo de artifício, no momento em que o Brasil precisa passar por reformas, etc. E coisas efetivas para poder frear o judiciário, que é de extrema urgência, não estão sendo promovidas pelas mesmas pessoas que estão bradando a CPI da Lava Toga. É a pergunta que eu faço para todo mundo no Twitter. Eu faço a pergunta, vem cá, o mesmo Congresso, o raciocínio é simples. O STF ele é conhecido por ser o paraíso da impunidade política. Todo político quer ser julgado pelo STF. E lá fica Renan Calheiros, Jader Barbalho e companhia limitada. Ficam anos lá, a vida inteira, e a impunidade chega. O político, ele vai querer... O político de esquerda, ainda tem essa ainda. É o político de esquerda, porque a Lava Toga, ela começou com o político de esquerda, e aí apoiado por alguns do partido do presidente, né? Mas
ela começou aí o pessoal vai ter que dizer que o PSDB é de direita, aqueles absurdos, né? Sim. Mas como é que pode? São esses políticos que vão querer mexer com o seu porto seguro da impunidade? Não faz o menor sentido. É até uma coisa lógica, não faz o menor sentido, né? Tudo indica, né? Eu posso estar equivocado, mas tudo indica que nós estamos diante de uma armadilha para Eu poder vejo do mesmo jeito. depois criar aí uma historinha, né, de que o Jair Bolsonaro usou o filho para atacar o judiciário, e significa que é o executivo com seus braços dentro do executivo atacando diretamente Perfeito. o judiciário. Podem criar interpretações malucas aí, querendo dizer que isso seria um golpe de Estado, que seria uma tentativa de impedir um golpe branco, impedir aí a liberdade dos três poderes, a autonomia dos três poderes. E não é bem assim, né? Então, O que eu acho que o sempre pessoal... foi sempre uma acusação que ele era autoritário, e pelo contrário, o que a gente percebe, o que a gente vê com os nossos olhos é que ele respeita, totalmente vazia. ele respeita todos os poderes. Ele fez a reforma da Previdência e deixou o pessoal votar, o pessoal que quis votar uma outra. Olha, lá. eu ouso dizer abertamente aqui, se você fizer uma enquete, tá? Uma enquete na população inteira, sobretudo nos bairros mais pobres, você quer que o Bolsonaro faça que nem o Pinochet e pega os ministros da Suprema Corte e vai dar uma volta de helicóptero para matá-los? Eu quero a população respondendo isso. E se você perguntar isso para o Bolsonaro, ele vai dizer que não. Não. Nesse sentido, digo até que o Bolsonaro ele está muito longe de ser o populista que todo mundo fala. Cara, ele sequer critica os outros poderes, pô. Ele se limita a... Ele respeita, fala, etc. Porque ele está como chefe do executivo, ele tem que preservar a instituição dos outros dois poderes. Eu queria muito que você que está me assistindo em casa perguntasse pro tiozinho ali na esquina, assim, o que você acha que a gente tem que fazer com os ministros da Suprema Corte? Né? Pergunta, porque essa é a vontade popular, entendeu? Sim. Agora, o que o Bolsonaro está tentando fazer é, respeitando todas as leis, respeitando a democracia, etc., fazer uma mudança no Brasil que não pode ser feita da noite para o dia. É respeitar o desejo da população, mas não usar os meios que a população talvez gostaria. Exato, perfeito, é isso mesmo. O link que eu fiz, Alan, sobre a questão, quando eu vi essa coisa de desestabilizar o governo, eu lembrei da Argentina. Lembrei na hora da Argentina. Falei, olha só, o Macri, que não é... O povo votou no Macri, não no projeto, né? No projeto liberal. Sim. O Macri não conseguiu fazer as reformas que precisaria, que são necessárias para se fazer o crescimento econômico. O crescimento não veio e aí voltou para as mãos do Foro de São Paulo. Então, eu acho que essa estratégia, essa história do Maia aprovar a reforma daquele jeito que foi, a lei do abuso de autoridade, isso é uma maneira de criar esse atrito e atrasar mais as coisas. Eles estão aí há um ano quase com a reforma da Previdência, que ela não fica pronta, a reforma tributária que não fica pronta, e o governo vem fazendo, né? Fazendo o que tem que ser feito, né? Que todo governo liberal faz, né? Que é enxugamento da máquina pública, privatização. Então é o seguinte, tem uma coisa que a gente precisa entender, é que não se faz política apenas com o seu próprio partido. Sim. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Só lá na União Soviética. Nesses lugares aí sim. Agora, vamos lá. Para você conseguir uma PL, você tem que conseguir 171 votos, 171 assinaturas. Vamos desenhar aqui, pessoal, para deixar bem claro. Você precisa conseguir que 171 deputados assinem, né, para que você possa protocolar um pedido para uma PL. Esse projeto de lei, PL é projeto de lei, pessoal. Esse projeto de lei, ele vai para a Comissão de Constituição e Justiça e o presidente vai analisar ali, nós vamos então agora colocar em pauta essa PL aqui. Aí a PL será discutida ali na CCJ. Também precisa ter maioria. Passou pela CCJ, ela vai ter outros processos até
que o presidente... Não, aí vamos avançar um pouquinho. Aí você vai ter depois uma comissão especial, como você falou. Aí o presidente da Câmara vai decidir se isso aí vai ser votado em plenário ou não. Por sua vontade, né? Olha e depois que ele tem que percorrer. Aí depois que ele conseguiu fazer aquilo dele ser votado em plenário, pode ser na terça, na quarta ou na quinta. Depois disso aí, essa lei vai para o Senado. Depois do Senado, ela volta para a Câmara. Aí o presidente pode vetar ou não, e depois volta para o plenário para ver se eles mantêm o veto do presidente ou não. Todo esse percurso aqui não se faz com 50 deputados. Então, essa história de, por exemplo, fulano está conversando e dialogando com um deputado do DEM ou do PSDB, dali do estado XY. Meu filho, ele precisa do voto até do capeta. Infelizmente, do mais sem vergonha, o cara tem que dizer sim. Agora, como ele vai conseguir esse voto, é aí que está o lance do jogo. Você não vai pedir ele... Aí está o limite, né? Entre o que é política e o que é... pilantragem, corrupção, né? E aí o deputado X lá, ele tem que virar para Thalíria Petroni e falar assim, olha, a gente vai apresentar esse projeto de lei aqui, eu não vou querer não, tá bom, beleza, mas ele tentou, né? Aí, mas é óbvio que com esses de esquerda mais radical não tem conversa. Mas, pô, você tem uma galera ali que tá mais perdida que pintura no lixo, não sabe o que é direita, não sabe o que é esquerda, não sabe o que é comunismo, não sabe o que é socialismo. O cara quer os 33 mil reais de salário de deputado e quer continuar sendo reeleito. Entendeu? Você tem que chegar para esse cara e falar assim, fulano, a gente está com essa lei aqui que precisa ser aprovada, etc, etc. A PEC não são 170, são 200 e... Quanto para a assinatura da PEC? Para conseguir assinatura para iniciar uma PEC? São 2 terços, né? Dois terços. Praticamente 300 deputados. Então mais de 300 aí. 308, se não estou enganado. Então, mais de 300 deputados aí dizem, opa, vamos lá, vamos foder com o STF. Sabe, tá evidente que a esquerda tá amando esse povo que tá acreditando na narrativa da imprensa, dizendo que o Flávio Bolsonaro está sendo protegido pelo presidente e por isso ele não quer ser cuidado da batalha. Olha, aqui eu resumo tudo o que eu gostaria de dizer para vocês, né? Os mecanismos eficazes, né? Você quer construir uma casa? Vamos construir de alvenaria? Se a gente construir de bambu vai dar merda? Entendeu? Não, é isso mesmo. Então, a casa de bambu é a CPI da Lava Toga e o pessoal que já tem tocha e flecha com fogo para poder incendiar a casa de bambu já está ali preparado. A gente levantou a casa, ele está com fogo e a gente não tem água suficiente para apagar. Caos, né? Quanto pior, melhor para eles. Quanto pior, melhor. Sempre foi assim. E agora, vamos construir uma casa fazendo terraplanagem, colocando uma base boa de concreto, botando aquelas... como é que vocês chamam aí? Cada estado tem um nome diferente, né? Outro chama de sapata. Sapata, tudo. Sapata. Então vamos botar uma sapata violenta aqui para aguentar esse edifício aqui, ele não ser chacoalhado, ele não cair, etc. Fazer uma boa fundação. Uma boa fundação. Aí sim dá para fazer, entendeu? Agora, querer mudar as coisas na base do grito e na base do estardalhaço, só para conseguir like e aproveitar a ira da população contra o STF, eu acho isso uma covardia. Tá bom, pessoal? Sim. Tá bom, Alan. Foi um prazer aí. E o Endireita Pará agradece. Obrigado mesmo. Tu és um amigão, parceiro. Está sempre no Twitter, brigando lá, né? Tem que ver o segundo fórum paraense aqui, para vocês voltarem aqui, pô. Só chamar aí, só chamar, tá bom? Tô com saudade já. Aí dá um rolê de moto, rolê de moto por Belém aí, pô, tirar foto aí. Cara. Sim, em novembro eu tô em Brasília. Eu tô indo pra Beleza, São Paulo, parece aqui. Parece aqui, galera. Tomar um suco. Valeu. Obrigado, Ana. Até mais, Falou, pessoal. Ana. Fiquem com Deus aí. Tchau, tchau. Abração. Valeu. Pois é, então o Alan, ele resumiu, né? Porque ele resumiu o que a gente muito nebuloso, hein? O que a gente já vinha, eu pelo menos já tinha percebido isso, já vinha escrevendo no Twitter. As pessoas elas estão com um avanço muito grande
em cima do STF, mas eles vão acabar acertando no governo. Porque é até assim meio aquela questão da esquerda, né? Da emoção contra a lava-toga, né? Até assim, não, como alguém pode ser contra a lava-toga? Você acaba agindo de uma maneira, né? A relação... Sem pensar. Isso. A relação que eu vi com a Argentina foi isso. O que a esquerda conseguiu fazer na Argentina, e a esquerda é muito forte lá na Argentina, ela inviabilizou. Sim. Inviabilizou todo... É só o que eles precisam fazer. Todo o processo. Não aprovar as reformas, isso faria com que o governo atrasasse os resultados das propostas do governo. Ia frustrar ia frustrar o povo mais pobre, quem acreditou em mudança. E aí não vai ver na prática. E aí vai cair na mão do Foro de São Paulo de novo. Não é Dória não, viu? É Foro de São Paulo, vai votar o PT, porque sabe que o PSDB é o saco de pancada do... Alguém consegue acreditar que o Amoedo ganharia uma eleição do Haddad? Porra, tem que ser muito infantil para acreditar numa coisa. E o grande problema da mídia brasileira é que ela não... Primeiro, que não tem intenção de explicar. Ela não tem a intenção de explicar. O governo Muitos nem capacidade para isso tem também, né? O governo Bolsonaro, ele está fazendo tudo direitinho. É uma coisa que eu sempre explico. Por que ele está fazendo cortes no orçamento? Corte no orçamento significa o seguinte: a gente é professor, né? Então, vamos supor que a escola te dá 6 canetas para tu passar um ano inteiro. 6 canetas para tu passar um ano inteiro. Aí chega lá dezembro, tu tá na terceira caneta. Aí o que tu faz? Tu gasta todas as canetas para que ano que vem tu receba de novo as 6 canetas. O que esse governo está fazendo? Esse governo está fazendo o seguinte: não, eu não preciso de 6 canetas, preciso de 4 só. Pode voltar 2 canetas. Quando o orçamento, lembrando que o orçamento do Bolsonaro é o orçamento do Temer ainda. É do Temer, não é dele. Ano que vem um orçamento mais enxuto, enxugamento da máquina pública. A reforma da Previdência vai economizar dinheiro. As privatizações... Vai economizar até mais do que o esperado, né? Sim. As privatizações... ou seja, o que vai acontecer ano que vem? A partir do ano que vem, aprovando as reformas, privatizando, fazendo o enxugamento da máquina pública, o Estado vai ficar menor. Vai ser menos gasto. Menos ingovernável. Isso, menos gastos. O que vai acontecer? O governo vai poder ele vai gastar menos dinheiro, ele vai poder diminuir os juros, aumentar o crédito e tu vai pagar menos imposto. Ou seja, tu vais poder ir no banco, facilitando isso, tu vais poder ir no banco com juros baixos, aumentando teu crédito, tu faz uma reforma na tua casa, tu compra um carro, tu faz uma viagem, tu abre um negócio, tu paga uma faculdade, tu faz uma porrada de coisa, com mais dinheiro, com mais crédito, com juros baixos. E outra coisa, pra gente que é da área aí, ó, vem muita coisa boa pra segurança pública aí, viu? O governo federal vai, eu ouvi dizer até que vai rolar a Rouanet da segurança pública, o dinheiro que estava sendo jogado fora com o artista lá, vai vir pra polícia. Então o que acontece? Fazendo isso, passando a responsabilidade, o dinheiro para o povo, controlando a inflação, obviamente. Olha só, não vamos longe. Quais são as estradas que o Tarcísio está fazendo? É Belém-Cuiabá. É privatização de portos. Tudo. Ele está fazendo tudo para quê? Para escoar a produção de soja. E aí, ao contrário do que se fala na grande mídia, o mundo não está aquecendo. Se o mundo estivesse aquecendo, era bom para o mundo, pô. A produção, quando está quente, a produção agrícola aumenta. O que está acontecendo é que o mundo está esfriando. Os Estados Unidos, ano que vem, vai ter a maior quebra de safra da história. China, a gente não pode nem dizer, eles admitem que está caindo, mas a gente não pode falar porque não é confiável. Os dados deles são ruins. A Europa já está falida. Ou seja, eles vão pagar o que for preciso pela nossa soja. E o produtor rural, ele já está sendo bem informado sobre isso. Ou seja, vai entrar muito dinheiro de fora. O produtor rural, ele está bem informado. Tem gente que está acreditando que o Macron
quer tirar o Brasil do acordo lá do Mercosul por causa da Amazônia. Isso é doidice. Tem gente acreditando nisso. Então, o que ainda. acontece? Ano que vem o Brasil vai ter a maior, de novo, né? Porque o Brasil já é o maior produtor mundial de commodity, no caso. Mas ano que vem nós vamos ter a maior produção, agrícola com o maior preço. Ou seja, mais mercado. Ou seja, por isso que está tendo essa briga toda entre o Trump e a China, né? Eles querem o Brasil, eles precisam da produção, eles vão pagar o que for preciso para segurar a produção brasileira, né? Porque eles não vão poder parar a sua produção interna, né? Ou seja, o Brasil vai entrar muito dinheiro. Olha, esse pessoal que mora no interior do Pará, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, tu vai ver direto essa Expo lá em Tucuré, Expo Tuc. Né? Tem Castanhal aqui. Isso vai bombar, eles vão levar aqueles cantores sertanejos. Olha o que Mato Grosso lá. era 20 anos atrás, olha o que Mato Grosso é hoje, cara. Ou seja, o governo Bolsonaro, ele sabe disso, ele está fazendo tudo, ele privatizou os portos, ele está fazendo as estradas para escoar essa produção, ele sabe a carta na manga do governo. E esses caras não, eles não divulgam isso, eles não falam isso, eles querem fazer picuinha política, né? Para tentar atrasar o governo, para tentar atrasar as reformas. Desacreditar. Impedir que os resultados venham. Mas como ele está fazendo tudo direitinho, o Bolsonaro, de fato, ele é muito inteligente, ele sabe jogar, eles não vão conseguir. Agora, o barulho todo se faz por causa da mídia. Enquanto a gente não assinar a revista Terça Livre, o Conexão Política, o Crítica Nacional, e nós mesmos fazemos o nosso trabalho de formiguinha, de publicar o podcast, segue os caras lá, tem o Alexandre Garcia, tem cara bom lá. E a gente mesmo fazer a publicação e explicar para as pessoas nas nossas redes sociais a agenda positiva. Olha, o governo está fazendo isso, o governo diminui a corrupção. Não vamos longe, vou falar tráfico aqui, de droga. Eu vejo dentro da própria polícia gente criticando esse atual governo. Se você pegar de janeiro para cá os índices, é queda de homicídio, queda de roubo de veículos, de crime violento, tá tudo em queda. Mas disseram que ia ter briga no trânsito, invasão de terra, MST, ninguém ouve falar mais nada. Pois é, o próprio MST disse que, olha, reduziu as invasões, né? O próprio MST. Ou seja... Tu vê a Uni aí, cara. A Uni foi na justiça para obrigar o estudante pobre a pagar R$30 da carteirinha do estudante. O Bolsonaro está conseguindo fazer coisas absurdas. Quebrando as pernas da esquerda, cara. E o povo não vê isso. E que a gente precisa estar mais atento a isso, se informar melhor. Eu parei de ver o Pingo Não Existe. Cara, porque ele tava muito... Ele é bom de informação, ele faz algumas análises, mas aí, quando começou essa militância, não sei o quê... Eu acho que eles têm pisado na bola só nessa questão de fritar o governo com a lava-toga, mas não é, eu continuo assistindo. Eu gosto do Augusto Nunes. Então, a questão eu acho que é o meio que eles estão, que aí acaba contaminando, né? Mas é isso. E outra coisa, e a gente que continua apoiador, né, empurraram a gente pro extremismo agora, né? Quem continua apoiando o governo é o gado, é a extrema direita. É isso mesmo. Já deram tanto rótulo pra gente, agora deram mais uma. É isso mesmo. Mas vamos encerrar então, de deve estar com... Valeu, sexta-feira, dia do pessoal tomar uma cerveja. Sextou. Falou, gente. Valeu, até a galera. próxima. Vamos ver se a gente faz outra com Terça Livre depois, de falar com ela. Abração. Valeu.